Oi, Tudo bem? e hoje a gente vai falar sobre... Choque cultural. Bom, galera, eu tô aqui na Itália, como muita gente sabe, em Nápoles, com o meu amigo napolitano. Ui, fra, tá posto. Stiamo andando a Salerno a macchiappare un bel cavatone. Yeah! Bom, o Felice, ele é italiano, mas morou no Brasil há muito tempo. Ele, eu acho que é o italiano mais brasileiro que eu já conheci na vida. Mas é tipo assim, pode ir pá, velho, a gente manda nudes, tá? E hoje a gente vai falar sobre... Piroca. Fala um pouco da sua história. Eu sou italiano, né? Eu sou napolitano. E aí, 4 anos atrás, mais ou menos, eu resolvi mudar todo o país onde eu estava, as coisas que eu estava fazendo, para poder morar no Brasil. E aí eu fui, eu nem sabia onde ficar, com quem, e aí eu fiquei na casa de uma família, na Sapopema, na Zona Leste. Certo, mano? Cara, essa família me recebeu como se eu fosse o filho dela. Mas de pá velho eu entendi que eu era brasileiro, pô. E eu fiquei ficando e foram 3 anos mais ou menos que eu fiquei no Brasil. Qual que foi a sua primeira impressão quando você chegou lá? Eu já tinha morado na Alemanha. Desde o primeiro momento, eu entendi que a cultura era muito diferente. E eu até cheguei, numa época, a chorar porque eu não aguentava mais estar numa cultura muito diferente. No Brasil, eu nunca senti essa questão de, oh meu Deus, choque cultural, aqui é muito diferente. Não, muito pelo contrário. Tá se sentindo num boteco meio brasileiro? Total. Choque cultural nenhum. Nenhum, Brasil. Eu senti muito que tinha algo muito parecido, que as pessoas conseguiam me abraçar, querer saber sobre mim, sobre a minha história, então eu acho que o choque cultural pra mim no Brasil, ele chegou depois de muito tempo. Depois de 1 ano, 2 anos, você consegue entender que, tá, você é muito bem-vindo, recebido e parece tudo muito igual, mas na verdade, ao longo do tempo, você vai conseguir entender que, Não é. Cara, é outra cultura, é outro mundo, é diferente. O Brasil é parecido com a Itália ou com Nápoles? Que acho que sim, a gente tem muita coisa em comum e especificamente com Nápoles ou com o sul da Itália, a gente tem muitas coisas parecidas, pelo menos com São Paulo. Eu não acho tão diferente, porque a gente aqui é muito bagunçado, ele foi recebido hoje em casa e a gente tentou deixar ele comer pra caramba. Eu tô sentindo em casa aqui. Murilo, outro dia na Itália, como tá se sentindo hoje? Gordo. Ah, Brasil, a gente vai comer muito doce. Uhul! Comida brasiliana, você estranhou? Na verdade, não. Eu sou napaulistano, tá? Sou napolitano paulistano, sou napaulistano. E a minha mãe, ela sempre fazia, tipo, massa pra todo mundo, né? E eu era o cara que queria arroz. Cara, você me explica como um cara na Itália, em Nápoles, tipo, pizza, lasanha, parmigiana. Aí eu queria arroz. E ela fazia pra mim. E eu amo feijão, desde sempre. Eu como feijão, lentilhas, tipo, sabe? Todas essas coisas. Então, quando eu cheguei no Brasil, cara, eu achei o paraíso. Estou no paraíso! Que abundância, meu irmão! Pizza napolitana ou pizza paulistana? Napolitano. Gente, eu vou falar assim, não vem falar comigo que você, tipo, é paulistano, você foi na Itália, você comeu pizza e a pizza de São Paulo é meio da pizza de Roma. A pizza é napolitana. Questa è la pizza napolitana. O jeito de fazer a massa é diferente, vocês colocam muita coisa em cima da pizza. São gostos diferentes, então eu acho que fora de Nápoles, o único lugar onde eu apreciei a pizza é São Paulo. Gente, eu falei que eu como arroz e feijão, deixa eu comer uma pizza, pelo menos eu quero a minha pizza. This is Pizza Margarita in Napoli. It is your moral imperative to eat and enjoy that pizza. O que você sentia falta da Itália quando você estava no Brasil? Brasileiro, generalizando, às vezes tem essa questão de dificuldade de lidar com conflito. Aí nas coisas pequenas, até tá valendo. Tipo, cara, se você me falar, a gente vai almoçar, E não cara, vai? e você não vai, foda-se. Vai pra Nápoles, hã? Mas em coisas mais sérias, falando de questões que possam ser de trabalho, eu tive dificuldade, por exemplo, com misto. E algumas pessoas falaram que iam me ajudar. Nada nunca acontecia, nada nunca mexia. Eu só escutava muitas desculpas. Ninguém consegue me falar que ninguém vai fazer nada pra mim, eu vou me virar sozinho. Sem me virar, eu posso me virar, mas no momento em que eu entendo que alguém tá disposto a me ajudar, eu, cara, tô vendo do outro lado do mundo, me sinto sozinho, eu vou aceitar a tua ajuda. Mas me ajuda, porra!
O que você achou bem legal no Brasil, por exemplo? Consegui ver na estrada, na rua, muitas pessoas, tipo, da comunidade LGBT indo muito livremente, tipo, de mão dada, se beijando na rua. Isso eu sempre achei muito legal, porque me deu uma percepção de São Paulo e do Brasil de um lugar muito aberto, muito liberal, onde as pessoas podiam, de fato, assumir elas mesmas, viver da forma que elas são. Mas aí caiu também a ficha no outro momento, quando eu comecei a ter uma relação com alguém. Aí eu comecei a entender que, cara, eu andava de mão dada no meio da rua, mas as pessoas ficavam olhando. Ou, tipo, tinha situações onde eu estava no metrô, as pessoas iam sentar próximo de mim, aí eu tava beijando o cara e a pessoa não quis mais sentar, por exemplo. Comecei a entender que existe uma abertura muito grande, mas da mesma forma existe ainda uma homofobia muito forte no Brasil. Comparado com a Itália, o que você acha? A grande diferença, talvez, que a gente tem aqui na Itália, acho que aqui mentalmente, talvez, a gente seja um pouquinho mais fechado, né? Isso, talvez, pela influência da igreja. Acho que a gente tá um passinho por trás, sabe? Aqui no Brasil, a comunidade LGBT sofre muito preconceito, a gente sabe que muitas pessoas são matadas todos os dias, shame on you. Mas, tipo, cara, a gente tem o Pablo Vittar no Brasil. Puta icone da nossa comunidade, acho que isso é muito legal. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Ou sei lá, tem outros cantores, hoje eu me sinto representado por eles. No Brasil. Cara, eu chorei uma vez vendo um vídeo no Brasil, entendendo as letras e vendo dois homens se beijando, por exemplo. E pra mim, assim, eu tenho direito disso também. Eu cresci a vida inteira vendo vídeos com homem e mulher se beijando, histórias de princesa e príncipe e tudo o resto. Eu no Brasil me sinto representado, isso na Itália não vejo. Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim. Você tem um canal também, né? Ele chama Forget About It, Felice. Eu comecei a viajar, eu de fato fiz isso, né? Aí eu comecei a entender, cara, mas eu tô viajando já há 7 anos. Comecei a apreciar o que eu chamo de stand still, em inglês, que é essa questão do ficar, né? E entender que existe uma viagem também que a gente precisa fazer por dentro de nós. Eu não quero aparecer aquele cara que fica na viagem, ou fica tendo essa vida maravilhosa e bonita e apresenta um mundo maravilhoso. Não, a vida da gente não é sempre maravilhosa. Como que a gente pode passar essa mensagem também? Que a gente precisa também de momentos ruins para a gente crescer e para a gente enfrentar uma vida de uma forma diferente. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. Forget About It, Felice. Se inscreve aqui no canal também. Deixa seu like, deixa seu comentário. Muito obrigado, Felice. Grazie. Tchau. Beijo. Beijo. Vai malandro.